Juízes 6, verso 24. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Então o que nos interessa mais é a primeira parte do verso, em que chamou o Senhor é o quê? O Senhor é paz. Irmãos, nós estamos estudando sobre os nomes de Deus e vamos fazer uma recapitulação hoje breve. Os estudos ainda no Antigo Testamento, hoje nós devemos encerrar no Antigo e na quarta que vem falar do Novo Testamento sobre os nomes de Deus, encerrando os nomes de Deus. Na outra etapa de estudos nós vamos estudar três coisas: a essência de Deus, os atributos de Deus comunicáveis e os incomunicáveis. Então vamos aprender um pouco mais sobre Deus. Irmãos, qual é a melhor maneira de nós sabermos sobre o pecado? Sabendo sobre Deus, sabia? Qual é a melhor maneira de saber se nossa roupa está suja? É ficando num lugar claro. Então, a luz de Deus clareia quando nós o conhecemos como Ele é. Então, convido os irmãos para estarem orando, para que juntos possamos aprender um pouco mais sobre Deus. O primeiro nome que nós estudamos foi El. De El designa-se depois vários outros Els que vai derivando de El. É o Deus grandíssimo, poderosíssimo, em que o homem treme diante desse Deus. Então fala de poder, e às vezes poder criativo. Depois nós estudamos alguns outros Els, El Olam, El Elyon, e estudamos também El Shaddai. É um nome importante, que ele é muito citado no Antigo Testamento. O El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, com a raiz de El, mas entra o Shaddai, o Todo-Poderoso, mas não só o Todo-Poderoso, o Todo-Generoso. O Deus que se comunica com o seu povo, fazendo aliança, abençoando generosamente o seu povo. Também vimos Elohim. Elohim é o nome de Deus dado à criação. E todas as vezes que Deus se dirige ao povo gentio, que não são os judeus, a palavra de Deus usa o nome Elohim para designar o nome de Deus. E aí, o outro nome que nós estudamos foi Iavé. O que o nome Iavé nos aponta? Aponta para o nome de Deus. Os outros nomes de Deus apontam para atos de Deus, os quais classificaram o nome de Deus. Agora, este aí é o nome próprio de Deus, citado no Antigo Testamento 6.800 e poucas vezes, e sempre relativo a Israel e a aliança que Deus fez com o seu povo israelita. E aí nós vimos dentro da raiz Iavé, nós vimos Iavé Irê, ou Jirê, o Deus da providência, aquele que provê. Aí estudamos um pouco sobre ele, principalmente aquele episódio de Abraão e Isaac, no Monte Moriá. Iavé Rafá, ou Rof, Jeová que cura. Então vimos também o que cura é essa, cura na alma, no espírito, do pecado. Então qualquer tipo de enfermidade, quando se fala enfermidade e cura relacionada a Deus, refere-se a Jeová Rafá. Depois Iavé ou Iavé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E aí descobrimos que a bandeira nossa é Cristo. Ele é o nosso pendão, Ele é o nosso estandarte, Ele é a nossa força, Ele é a nossa identificação como povo de Deus. Nós vimos isso baseado no texto de Isaías que lemos. Vimos também Iavé Kadash, ou Kadosh, fala do Deus que é o Deus separado, o Deus santo, o Deus que é santo e o Deus que santifica o seu povo. Daí, hoje nós vamos iniciar no texto em que lemos, que é Jeová Shalom e Iavé Shalom. Shalom é uma palavra bem conhecida de todos nós. Paz. Então, o Senhor é paz. Então, vamos ver esse aspecto do nome de Deus. Então, Gideão é o texto que está aí. Edificou ali um altar ao Senhor, lhe chamou o Senhor é paz. Neste caso, irmãos, a misericórdia de Deus para com Gideão. Por que a misericórdia de Deus para com Gideão? Ninguém pode ver o Senhor e permanecer vivo, não é? Israel vivia um momento de tribulação, momento de pecado, de distanciamento de Deus. O Gideão de repente percebe que está falando com um ser especial, este ser é Deus, é Iavé.
E ele seria fulminado, e ele temeu. E aí ele foi poupado. Quando ele foi poupado, ele declarou que Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus que age por graça e age, consequentemente, por misericórdia. Irmãos, Deus precisa estar em paz conosco. Quando eu era criança, nós cantávamos um hino assim: Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação. Lembra disso, Sandra? Hoje ainda aberta está. Isso é verdade? Mentira. Deus está irado contra o pecado e contra o pecador. O pecador está debaixo da ira de Deus. Deus está furioso contra o pecador por causa do pecado. Deus irá fulminar o pecador. Sabia disso? A Bíblia diz que Deus se ira contra o pecador todos os dias. Se renova a ira de Deus contra o pecado e contra o pecador. Então Deus precisa estar em paz conosco. Como ocorre essa paz? De qualquer jeito? Já que Ele é um Deus de misericordioso e de paz, então Ele releva minhas faltas, que Ele sabe que eu não valo nada mesmo, que eu não presto, que eu preciso de ajuda, de misericórdia. Então Ele me deixa para lá. Deixa. Deixa não, irmãos. Deus não deixa o nosso pecado para lá, não. Nosso pecado precisa ser pago. E nós não temos condições de pagá-lo. Aí que entra a pessoa de Jesus. É por isso que Jesus, irmãos, fecha toda a doutrina do Antigo Testamento, do Novo Testamento, se fecha em Jesus. Porque nós precisamos ter paz com Deus. Aí entra Jesus. Quem crê tem paz com Deus. Quem está nesses dias lendo o Spurgeon está aprendendo muito sobre a aliança renovada do homem ou de Deus com o homem através do sacrifício de Jesus. Irmãos, todo o diálogo de Gideão aqui é com Jeová. Os nomes próprios ou o nome próprio de Deus está dito 170 vezes. Neste contexto, o nome de Deus, Jeová Shalom, aponta para o que nós lemos segundo Pratney. A harmonia do relacionamento, ele diz aí, ou a reconciliação baseada na transação completada, o pagamento de um débito da satisfação, expressava o desejo e a necessidade mais profunda do coração humano, representava a maior medida de contentamento e de satisfação na vida. O que está sendo feito em Cristo? Em Cristo está sendo feito um negócio, em que Cristo está pagando os nossos pecados. Israel sim teria paz com Deus naqueles dias de Gideão, gozaria de paz na terra de Israel, porque teria justiça aplicada contra a idolatria. Então, irmãos, o pecado nosso, meu e seu, ele é extinto, não é largado para lá, não. Eu lembro que o meu pai, quando eu tinha exatos 9 para 10 anos, eu fiz uma arte grande. Não lembro o que, porque a gente esquece. E me lembro que o pai sempre foi um homem muito bom, muito educado com a gente, muito atencioso, mas muito bravo. As pessoas nem conseguem entender isso, mas ele sempre foi muito bravo. Gente, toda a vida nós tivemos, ainda temos um respeito muito grande com o nosso pai. E aí me lembro que ele chegou assim e viu que eu tinha feito aquela arte, que não era uma arte artística, era uma arte, uma coisa muito errada. E ele estava indo para o culto. Eu acho que ele pensou assim, que o pai sempre foi muito pensativo, né? Se eu dou um couro nesse menino, eu vou azedar tanto meu coração, como é que eu vou pregar na igreja? Estava na hora do culto. Aí ele disse para mim assim, você não vai à igreja, quando voltar eu acerto com você. E eu fiquei arrasado com aquilo. E eu fiz de conta que eu estava dormindo, porque no correr eu nunca corri, mas bobo eu também não era. Pensei, ele não vai ter coragem de tirar o filho dele da cama para dar uma coça nele. E não teve mesmo, não. E eu fazendo de conta, estava dormindo, manhoso, mineiro, né? Quietinho. E ele chegou e eu lembro, irmãos, como se fosse hoje, porque essas coisas ficam gravadas, né? Ele disse assim para minha mãe, Tereza, o Manuel está dormindo? Aí a mãe falou, parece que está. Foram lá, eu estava roncando, estava dormindo não. Só eu sabia o tanto que eu estava roncando. Aí ele disse assim, mais ou menos, aí eu não me lembro o detalhe, ele falou assim, deixa isso para lá. E eu falei, boa, sabe as palavras. Só que Deus não deixa para lá, não. Se fosse Deus, eu ia apanhar mesmo, Renato.
Porque, irmãos, Deus não tolera o pecado. Alguém tem que pagar o pecado, porque Deus é justo. E a justiça de Deus não aceita nada que esteja desconforme. Irmãos, não pensem que o camarada vai chegar no céu torto, não, que não vai. No Monte Santo de Deus não entra pecado, lascívia, tristeza nem dor. Lá entra o salvo, lá entra o santo. Mas como é que nós somos o que somos e vamos chegar lá? Porque nós somos santos. Porque Deus em Cristo nos santifica. Irmãos, a segunda igreja precisa ser renovada. Nós estamos tendo o grande privilégio de falar de salvação e de Cristo de uma maneira muito clara. Eu penso que nós nunca mais seremos mesmo. Eu digo nós. Que nós estamos falando de Jesus sempre. Sobre a salvação em Cristo. Sobre liberdade espiritual. Sobre alegria espiritual promovida em Cristo. Você encontra tanta gente salva. Salva de quê? Foi salva da idolatria tal, agora está noutra idolatria. Irmãos, o crente é livre, é salvo. E aquilo que ele faz com alegria, faz por amor, pois é o que Deus aceita, porque é o próprio dom da vida de Deus que está na vida do crente. Então Israel teria paz, mas antes de paz tem que haver justiça. Veja só o que diz então Jeremias 23, no verso 6. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, não é esse episódio de Gideão, é um outro, mas uma promessa que encaixa-se aí. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Nós não vamos estudar o justiça nossa, o Tsekana, mas aqui fica claro de que a justiça vem para depois vir a paz. Nós estamos vendo o nosso país aí, os corruptos, e hoje é um dia muito sugestivo para falar isso, os corruptos todos dizendo assim: precisamos reconstruir a unidade nacional, precisamos ter cuidado com as palavras, para que nós possamos juntar as nossas forças para reconstruir o país. Eu nunca vi um machucado que sara se ele tiver sujeira nele. Vocês já viram? Cai um tombo aí, machuca todo, rela e fica cheio de terra. Não sara. Tem que ir lá lavar com sabão, lavar bem lavado. E se precisar e for possível, passa vinagre. Dói muito, mas limpa, nem marca não deixa. A limpeza, para sarar tem que estar limpo o machucado, irmãos. Inclusive os médicos não orientam a passar nada a não ser limpar. Porque o próprio organismo vai dar um jeito de se curar. Não é verdade? Ele tem condições para isso e ele faz isso. Mas tem que estar limpo. Então, irmãos, não existe paz social sem justiça. Hoje nós estamos vendo o Supremo, e eu hoje fiquei indignado com aquilo tudo, né? De manhã teve um post do comandante do Exército, eu fui lá e coloquei alguma coisa assim: e nós vamos esperar o que do STF? Ponto. O que nós vamos esperar do STF? Mas parece que a pressão valeu, né? Até agora está indo. Espero que funcione para valer. Eu sei dizer o seguinte, irmãos: tem que haver justiça, o corrupto tem que ser preso, tem que servir de exemplo. O que fere a regra tem que ser corrigido. O filho, irmãos, que errou, tem que ser corrigido, tem que ser punido. Irmãos, isso é Deus. É o tratamento de Deus conosco. E Jesus faz isso no nosso lugar para aqueles que creem. Mas para aqueles que não creem, irmãos, serão lançados no inferno. Eu conheço Deus, o caráter de Deus, tenho estudado sobre Deus, e Deus não volta a sua palavra. E Ele lançará o pecador impenitente no inferno. A primeira promessa que Deus faz na Bíblia, na história humana, foi mandar o homem para o inferno. Não peque, 2,17 de Gênesis, se pecar, morre. E os homens continuam a morrer. E é um sinal de que a palavra de Deus está sendo cumprida. Tem que haver justiça para se ter paz. O pecado muda a disposição de Deus em relação ao homem. Então, Deus se tornou nosso inimigo. Adão se tornou inimigo de Deus. Mas em Cristo nós temos a paz. Todos nós gostamos de Romanos, não é? Romanos 5, verso 1, era o texto preferido de John Hus. Justificado, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Justificados pela fé. Então, a sua dívida foi paga por alguém. Cristo pagou. Ele pagou mesmo. E pagou de verdade. E pagou uma vez por todas. Nossos pecados foram lançados nas trevas exteriores. Então, irmãos, Deus agora está em paz comigo e com você. E deseja que todos tenham paz para aqueles apenas que nele estiver. Coríntios, a primeira carta, capítulo 1, verso 20.
Havendo por ele feito a paz, paz através de quê, irmãos? Leia comigo, paz pelo sangue da sua cruz. Irmãos, que coisa desconexa, alguém falando de paz, e ao mesmo tempo lança a mão de um expediente chamado cruz, a morte mais sinistra. Irmãos, o sujeito na cruz, além de sofrimentos, irmãos, de cortes, de ter que ficar pendurado, ele morria por falta de ar. Era a morte mais medonha da história, tanto que o crucificado, Jesus passou 3 horas na cruz, irmãos, até morrer. Mas houve casos de pessoas que passaram, Taurino, 11 dias pendurado na cruz e não conseguia morrer. Olha o sofrimento dessa pessoa. Pessoas passarem, exércitos passarem e ficarem com pena e ir lá tirar a pessoa e matar. Tirar da cruz e matar e acabar com o sofrimento da pessoa. Um ato, digamos, por misericórdia, não é a mesma coisa eticamente que matar um cavalo, mas essa era a ideia que eles tinham. 11 dias, a morte na cruz. Então, o texto começa falando de paz. Havendo por ele feito a paz, como se fosse a paz feita nos discursos públicos. Hoje o ministro Barroso, eu só vi esse pedacinho, talvez 2 minutos, ele falava dos discursos que ainda existem na América Latina. Os discursos vazios, aqueles tipo assim, nós vamos fazer uma ponte nessa cidade, mas seu fulano aqui não tem rio, nós vamos pôr um rio aqui, esse tipo de coisa. O pessoal ainda acredita, isso faz parte do nosso imaginário, esses discursos. E outra coisa, às vezes você vê político falando isso, pastor político também nas frentes das igrejas, fazendo uns comentários até da palavra de Deus, vendendo uma coisa que a Bíblia não tem. Eles estão no outro mundo. Irmãos, nosso mundo é um mundo real, é um mundo de verdade, é a verdade que nós vivemos. E a verdade da paz passa pela cruz, passa pelo sangue de Jesus. Então nós gostamos muito, Laura, de falar em paz. Shalom. Shalom só é possível porque alguém derramou o sangue dele na cruz por mim. Amém, irmãos? Isso é o Evangelho. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Irmãos, o sacrifício de Jesus é um negócio tão extraordinário que atinge o céu. Até o céu, irmãos, foi contemplado com a obra de Jesus. Tudo contemplado na obra de Jesus. Na satisfação que a obra de Jesus promove. Sob Jeová Shalom, amém? Então nunca se esqueça. Jeová Shalom está aí. O Senhor é a nossa paz. Senhor, paz. Mas Ele é paz depois de Nissim. Depois da bandeira, do Redentor, do nosso baluarte, do nosso sustentador, Cristo Jesus. Aí vem Yahvé Tsevaot. Tsevaot é o Senhor dos Exércitos. Esse nome, também em algumas versões bíblicas, são traduzidos por Senhor das Hostes. Alguém já leu assim na Bíblia? Sua Bíblia? Senhor das Hostes. Por que hostes? Hostes se referem a anjos. E os estudiosos chegam à conclusão que esse exército não é de pessoas, senão de anjos. Então está dizendo dos exércitos celestiais. E esse exército celestial tem um comando. E o comando do exército celestial é Yahvé. E ele lança-se nessa identificação no texto de 1 Samuel 1:3, que nos diz assim: sabia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar a quem? Ao Senhor dos Exércitos. Quando faz referência a Tsevaot, está se referindo ao Deus que luta por Israel, ao Deus que luta pelo seu povo, ao Deus que guarda este seu povo. Neste período é que se inaugura o nome Senhor dos Exércitos. Esse termo tão usado no Antigo Testamento é iniciado aí, lá pelo ano 1050, mais ou menos, antes de Cristo, com as pessoas de Ana, no livro de 1 Samuel, logo nos primeiros capítulos do primeiro livro do profeta Samuel. Este nome é comparado ao que Moisés chamou de homem de guerra e comparado ao nome que Josué chamou de comandante do exército do Senhor. O Deus que luta em favor
de seu povo. Vocês lembram quando Josué encontrou um sujeito e ele perguntou: o senhor é um dos nossos ou é contra nós? É a favor ou contra? Ele disse: eu sou o comandante do exército do Senhor. Ali era Jesus. Era Jesus. Então, Senhor dos exércitos. Este é o Senhor, ou Iavé Tsevaot. Não é um nome muito comum no termo hebraico, mas é comum nas nossas Bíblias em português como Senhor dos exércitos. Nós mesmos oramos assim, né? Senhor dos exércitos, quando a coisa está apertada, nós estamos precisando vencer uma guerra violenta, né, Silvio? Então nós oramos ao Senhor dos exércitos que entre na nossa peleja. O outro nome de Deus é Iavé Tsequeno. Iavé, o Deus que é a nossa justiça. Diz o texto aí: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e esse será o nome com que o nomearão: o Senhor, o quê? Justiça nossa. Iavé Tsequeno. Jesus é nossa justiça. Eu não vou gastar muito tempo nisso, que no Jeová Shalom eu falei bem disso. A justiça de Cristo imputada ao crente, aplicada no governo milenial à pessoa de Cristo. Irmãos, nós vivemos num governo corrupto, mau, maligno, e ainda que seja uma Suécia, uma Suíça, em que há controle e há justiça social, digamos assim, muito melhor do que o nosso país, mesmo assim não pode se comparar ao governo do milênio, quando Cristo será o líder máximo da humanidade. Então haverá de fato justiça. Aí vai se completar Iavé Tsequeno, o Senhor justiça nossa. O outro nome de Iavé, os irmãos do PG Kids estão chegando, cheguem mesmo e assentem-se da melhor maneira que vocês puderem. É Iavé Chamar. É um nome muito conhecido, muito comum. Iavé Chamar, o Senhor está aqui. Apesar que às vezes ele está ali também. Diz assim o texto: e o nome da cidade desde aquele dia será Iavé está ali. A cidade é qual cidade? A cidade santa, Jerusalém, que nos dias do milênio será uma cidade restaurada, será uma cidade abençoada, como nunca foi. Jerusalém sempre tentou ser, mas sempre foi odiada por todos, destruída, pilhada, queimada por centenas, milhares de vezes, possivelmente. Irmãos, mas naquele dia, o Senhor estará naquele lugar. E aí, irmãos, haverá toda sorte de bênçãos em Jerusalém. Este último verso de Ezequiel retrata a restauração de Israel durante o milênio também. E a colocação das tribos nos seus lugares. Cada tribo vai ter um lugar específico em Jerusalém. Com uma diferença pequena, que Josué os assentou ali, não foi? E por isso eles não tiveram paz nem segurança. Que foi Josué. Mas agora quem vai assentá-los em Jerusalém no milênio não será Josué, mas será Iavé Chamar. Será Jesus, porque Ele está aqui. Essa é a oração, irmãos, para nós fazermos dentro da nossa casa. O Senhor é Jeová Chamar. Não vem com esse negócio de mandinga, tipo de nome de Deus, que agora Deus não fala nisso, eu tenho que falar o nome certinho de Deus. Para com isso, isso é bobajada. Mas se nós nos lembrarmos, também não custa nós orarmos. O Senhor é Jeová Chamar, o Deus da minha casa, porque o Senhor está aqui. Então o Senhor reside aqui, o Senhor reside no meu coração. E essas lutas que eu estou enfrentando, o Senhor precisa entrar contra elas, porque o Senhor é Iavé Tsevaot, o Senhor é o Senhor dos exércitos, guerrei as minhas pelejas, e o Senhor mora no meu coração. E o lugar onde o Senhor mora tem que ter paz, tem que ter shalom, porque tem Iavé Tsequeno, o Senhor justiça nossa, também habita o nosso coração. Amém, irmãos? Vocês veem que todas as coisas se fecham no nome de Deus? E à medida que nós vamos entendendo isso, irmãos, fica glorioso. Por isso que eu disse para os irmãos, enquanto preparava esses estudos, e ele relembrando de algumas coisas, aprendendo outras, eu chorava. Essa semana também a Alba me pegou saindo do quarto, emocionado, preparando os estudos sobre os atributos de Deus. Como Deus é glorioso, irmãos. Como Deus é majestoso. Como Deus é, digamos, inexplicável do ponto de vista racional e ao mesmo tempo completamente acessível do ponto de vista espiritual bíblico. É muito glorioso estudar sobre a pessoa do nosso Deus. Então, o Senhor é Iavé Chamar, o Senhor está aqui, ou
ali. O Senhor também é Yahvé Elion. Lembra de El Elion, Altíssimo, Criador, poderoso, Altíssimo. Quando se fala nele em alto sublime trono, fala nele como Altíssimo. Então, Elion é a ligação de El, Elion, e a ligação com Yahvé. 2 nomes da pessoa de Deus. O Senhor Altíssimo sobre a terra, Criador. Eu louvarei ao Senhor, diz o texto, segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Quero chamar a atenção para esse versículo, porque ele tem um ensinamento muito importante ali na área do louvor. Eu louvarei segundo a sua justiça. Irmãos, tem gente que acha que louvar a Deus é fazer qualquer coisa, cantar qualquer tipo de música. Eu posso dizer para os irmãos que o meu coração tem se alegrado de uma maneira muito forte nesses dias, porque eu tenho visto os irmãos da igreja. Hoje eu vi aqui a Júlia cantando, mas a Vitória, a Júlia tocando. Eu fiquei muito feliz, tá, Júlia? Mas muito feliz mesmo. E também feliz com a letra que vocês escolheram da canção, glorificando a pessoa de Jesus. Irmãos, no domingo passado nós cantamos hinos gloriosos. Eu nem sabia que uma daquelas músicas era da Kézia, exaltando a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, se nós continuarmos nesse ritmo, Deus uma hora vai tomar o nosso culto. E nós vamos perder o controle do culto. Porque o dono da igreja é que precisa ser glorificado. E eu digo para os irmãos, sem medo de errar, nunca nós glorificamos a pessoa de Jesus como nós estamos fazendo agora. Todos os cânticos falando de Jesus, a pregação falando de Jesus, a oração falando de Jesus, Jesus no almoço, Jesus na janta, Jesus no café da manhã, Jesus dormindo, Jesus dentro de nós, em nós, por nós, em cima, embaixo, à direita, à esquerda, na frente, atrás. Não é isso, irmãos? Porque Ele é o nosso Yahvé protetor, glorioso, majestoso Senhor. Yahvé Elion. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça, cantarei os louvores ao Senhor, a Yahvé Elion, a Jeová Altíssimo, ao Deus, ao Senhor Altíssimo. Davi clamava por socorro contra os inimigos. Deus então invocado como sendo presente sobre a terra. Neste caso, Deus é presente sobre a humanidade. Então, quando Davi se vê em aperto, ele clama ao Senhor por livramento, ele clama por Yahvé Elion, o Altíssimo, que pode descer e promover a sua segurança. E nós sabemos que Davi foi protegido. Da proteção de Davi, em Yahvé Elion, entra o Yahvé Roi, que é o Senhor é meu pastor. Nós conhecemos muito em português, mas não o termo em hebraico. Yahvé Roi. Yahvé Roi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Yahvé é meu Roi. Yahvé é meu pastor, nada, portanto, me falta. Uma versão poderia ser falta, e não faltará. Outras pessoas gostam de traduzir esse versículo, porque ainda que tudo me falta, o Senhor é o meu pastor. Porque é esse o significado do texto. E Ele não me faltará. Quem não me falta, irmãos, não são as coisas, mas é Deus. Quem não te falta, não é os seus desejos. Porque você deseja um tanto de coisa e Deus não te dá. Não é isto. O Senhor satisfará o que deseja o teu coração. Mas o coração daquele que está alinhado ao coração de Deus. Ao meu nome. Esse meu nome quer dizer, segundo o meu querer. Então eu vou fazer como se eu também quisesse. Então eu dou. Agora, quando nós estamos alinhados de Deus, até aquilo que Deus quer nos dar, Ele não dá. E nós não sabemos pedir, porque sabemos mal. Até aquilo que Deus quer nos dar, nós queremos usar, irmãos, para o deleite próprio. Queremos ter um dom, por exemplo, um dom de línguas ou de profecia, para falar assim, eu sou mais espiritual do que o irmão, eu falo em línguas. Eu mesmo oro para eu falar em línguas. Esses tempos agora eu até não estou orando muito mais não. Mas já orei muito para Deus, para falar em línguas, nunca falei. Eu acho isso muito glorioso, porque edifica a pessoa que ora individualmente o dom das línguas. Nunca Deus me deu. Nunca Deus me deu. Talvez Ele não me dá, porque aí eu vou falar assim, agora, eu falando essas línguas estranhas aqui, agora eu sou grande, né Taurino? Agora eu sou mais do que a Micaela. Pronto. E Deus não me dá. Porque nós queremos, às vezes, para o nosso próprio deleite. Nós queremos dar carteirada, né? Eu falo em língua, você não fala.
como se tivesse alguma diferença para Deus. Pode ter para a pessoa, porque ela, digamos que ora em espírito, e é abençoada em espírito de uma maneira diferente daquele que ora racionalmente. Eu quero dizer aqui com o senhor Roy, o senhor é meu pastor, que ele está presente, concede presença ilimitada às suas ovelhas. E as ovelhas, preste atenção nisso, têm liberdade ilimitada de estar na presença do pastor. Preste atenção. Não é só o pastor que pode ir à ovelha. Essa ovelha também sai de onde ela está e vem cá no pastor. Vocês estão me entendendo? O Jeová Roy, o Senhor é o meu pastor, no sentido de que eu posso ir até Ele. E Ele pode vir até mim. Esse versículo é muito comum para nós. Quando as coisas estão apertadas, nós nos sentimos desamparados, nós olhamos esse versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como esse versículo já falou comigo nas minhas lutas, angústias e tristezas da carreira cristã. Yahvé Roy, eu estou nele e ele está em mim. Mas eu posso estar nele a hora que eu quiser, diante da presença dele. Amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aí está falando sobre Jesus, possivelmente, naqueles momentos de angústia em que ele enfrentou no Getsemane. Angústias, tristezas, não é? Agora, o último nome que nós vamos estudar não está relacionado a Yahvé. Está relacionado a Rishol Acharou. Esse nome, nem eu lembrava que eu tinha estudado esse nome de Deus. É esse que está ali, ó. Rishol Acharou. O que significa isto? Muito comum na Bíblia, principalmente no Apocalipse. Ele é o primeiro e o último. Quando Deus diz que Ele é alfa e ômega, princípio e o fim, primeiro e último, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Ele é soberano sobre o tempo que Ele criou para a humanidade. Repito, Deus é soberano sobre o tempo. Ele foi quem criou o tempo para nós vivermos no tempo. Mas Ele é atemporal. Ele não está circunscrito ao tempo. Nós vamos estudar sobre os atributos de Deus, irmãos, e vocês vão glorificar a Deus, eu espero que sim. Porque nós vamos ver um montão de coisas gloriosas sobre a pessoa de Deus. Diz o texto, assim diz o Senhor, assim diz Yahvé, Rei de Israel e seu Redentor. Quem é que está falando? Aí ele se identifica. Yahvé dos exércitos, Jeová Sevaote, eu sou o primeiro, eu sou o Rishol, e eu sou Acharou, eu sou o último. Fora de mim não há Elohim, fora de mim não há Criador. Esse versículo aqui de Isaías tem vários nomes de Deus, é um dos versículos mais completos sobre o nome de Deus. Eu vou ler de novo para os irmãos daqui a pouco. Apenas Deus é soberano e prediz o que vai acontecer para nós. Por que Deus, irmão, sabe o que vai acontecer comigo amanhã? Primeiro que para Deus nem existe amanhã. E nem ontem. Para Deus existe o presente. Então Deus pode falar de uma coisa de amanhã para mim, mas Ele está vendo, está acontecendo para Ele. Então para Ele não muda. Para Ele não muda. Nós já estamos fazendo para Deus, ou deixando de fazer. Então Ele sabe. Não é só sabe que Ele viu lá na frente e voltou, agora está no presente, viu lá e voltou. Não, Ele está lá. Antes que a quinta-feira chegue em nós, Deus já está nela, sempre esteve. Não é? O passado que às vezes nos deixa com medo também, Deus também está nele. A terça-feira, Deus está nela. Deus está nela. Então Deus é Senhor do tempo. Ele é Rishol Acharou. Deus é soberano. Israel não podia confiar em deuses que nada podiam fazer. Em Isaías 48, 12, a linguagem é levada ao limite. Depois, se vocês quiserem ler, leiam. Quando Deus fala sobre esta sua força de ser aquele que é o soberano sobre o tempo. A história em toda a sua extensão está sob domínio de Deus. Tem vários textos.
mas o texto que fecha a escritura praticamente é o de Apocalipse 22, o verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Glorioso isso, né? Glorioso. Eu quero ler com vocês de novo, e nós vamos encerrar hoje, mais cedo um pouquinho. Vamos ler o texto de Isaías 44, 6, que está ali para os irmãos. Assim diz o Senhor, assim diz Yahvé, Rei de Israel e seu Redentor, o Yahvé Tsevaote, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o Rishol, eu sou o último, eu sou Acharon, e fora de mim não há Elohim, fora de mim não há Criador, não há Deus. Amém, irmãos? Por isso que Ele é o único Senhor, o único que pode ser adorado. Esse é o nosso Deus, com vários nomes, vários significados, mas todos apontando para o mesmo caráter: poder, sabedoria, justiça, verdade, equidade, graça, misericórdia, poder, não é assim? Todos os nomes de Deus apontando para o ser especial de Deus. Amém?